neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Porém, Deus é vida, fé, gozo, paz. Uma voz ressoa de geral clamor: Dai-nos luz, dai-nos luz. os milhões em trevas cheios de pavor. Pedem luz, pedem luz. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Ansiamos vida, paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão. Dai-nos luz, dai-nos luz. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eia, pois, ó crentes, todo mundo enchei Dessa luz de Jesus, aos milhões perdidos sem tardar valem. com a luz de Jesus. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor.
Jesus, o Salvador, de Jesus, o Salvador, de Jesus. Ouvintes, Lúcifer, que é Satanás, não pretendeu fazer um inferno, mas sim um céu melhor do que o de Miguel, de Gabriel, do que o de Deus. E por fim, trouxe enfermidades, doenças, morte, tristeza, frustrações e angústia e condenação. Tudo isto procede de Satanás. Se todo bem procede de Deus, todos os males só podem proceder de Satanás. Porém, Deus é vida. Deus é fé, é gozo, é paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, amor. Ainda que falemos, usemos todos os vocabulários, não podemos descrever Deus. Não podemos falar de todos os seus predicados. Isso não se trata de um elogio, mas sim de um conhecimento do próprio Deus que temos. Agora, que isso não soe de uma forma que venhamos a tomar a coisa com bastante facilidade e passarmos até a abusar da graça. Mas, se o bem que opera em nós não é de Satanás, é de Deus, e nem tampouco nosso, próprio, todas essas virtudes que possam operar através do homem, do ser humano, não são do homem, do humano. São de Deus, quando o Espírito Santo está usando aquela pessoa. Então, nenhum mérito tem aquele homem por isto. É Deus, afinal de contas. Agora, a mesma coisa é do outro lado. Se podemos qualificar assim, nenhum mérito tem o homem em ser mau, em fazer grandes coisas, em ser um grande gênio no mal. É Satanás. O mérito é de Satanás. Então, onde aparece a condenação, a consequência de ser usado pelo inimigo, aparece exatamente no fato do homem ser criado como um agente livre, um agente moral livre. No fato do homem ter sido criado com livre arbítrio e com capacidade de escolha. Então cabe a este homem, que é dotado desta capacidade, escolher o seu caminho.
escolher por quem ele deve ser usado. Tem que haver uma aquiescência. Você tem que permitir um ou outro te usar. O próprio Espírito Santo nos mostra quando nós damos lugar ao inimigo, tendo o Espírito Santo, nós temos a capacidade de reconhecermos que aquilo não é de Deus, que no mínimo aquilo é humano, é carnal, e que pode ser um instrumento do maligno. Uma mulher pode ser um instrumento de Satanás para destruir um homem. Um homem pode ser um instrumento de Satanás para destruir uma mulher. Mas ambos têm que dizer sim. O profeta diz, ela, especialmente a mulher, tem que dizer sim ou não. Isso é próprio, essa compreensão é própria de quem tem bom senso, de quem está no juízo perfeito. Agora, independentemente de sermos usados por um ou por outro, permita-nos a expressão, de todos os modos, sofremos a sentença do nascimento, do crescimento, do envelhecimento e da morte. E neste período, então, podemos ser afetados por enfermidades, por dardos inflamados do maligno em lugares celestiais. Podemos ter espinhos, e a vantagem de ter um profeta começa por aqui. É que nós discernimos o bem do mal em nós próprios. Por isso São Paulo exclamou, em mim não habita bem algum. Ele disse, com conhecimento próprio, miserável homem que sou. O profeta desta era, com a mesma revelação, com o mesmo discernimento, afirma, meu maior inimigo chama-se William Marham Branham. Isso quer dizer que era o seu próprio ego. Vamos constatar juntos um culto de família, que mesmo a pessoa sendo usada por Deus, sendo de Deus, a sua carne continua sendo aquilo que São Paulo disse, uma inclinação, uma inimizade contra Deus. Mesmo assim. Por isso mesmo São Paulo afirma, a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Vamos discernindo aqui e vamos caminhando por aqui. A vantagem de termos um profeta. Aí ele vai mostrar que existe demônio no estado físico. Ele revelou, ele pregou a série Demonologia. E temos aquele capítulo de demônio no estado físico. Quando você vê tudo isso operando de uma forma natural, como seja crescimento, envelhecimento e morte, enquanto isso acontece, tendo dores, enfermidades,
e ímpetos e atitudes e ações desagradáveis, inconvenientes, que nos reprovam, nós temos de entender que isto é aquilo que Deus permitiu que acontecesse com Jó. Jó ficou leproso, o seu corpo. Aquilo significava demônio no estado físico. Porque a lepra significava exatamente isto, inclusive o pecado. Mas a sua alma nunca ficou leprosa. Então, daí a necessidade da revelação. É exatamente com esta luz e através desta revelação que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é você. Você, o indivíduo. Por quê? Porque a revelação foi o que Pedro teve ali. E no mesmo episódio, no mesmo quadro, quando Jesus fez aquela declaração: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Logo disse para o mesmo Pedro: Para trás de mim, Satanás. Ora, é São Mateus capítulo 16. Você encontra ali 2 Pedros. É isto? Um tendo uma revelação tão tremenda sobre a qual a igreja seria edificada. Não sobre Pedro. Sobre a revelação. Um que estava recebendo as chaves do reino dos céus. Por isso, disse: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E o outro Pedro? Satanás? Para trás de mim, Satanás? É aquele que negaria. É aquele que se acovardaria diante do desafio. Mas houve uma ordem progressiva que levou a Pedro, por fim, se tornar tão valoroso, tão corajoso, que nem sequer temeu a morte. Foi aquilo que realmente Jesus prometeu, não somente a ele, mas a todos a quantos Deus chamasse. Essa ordem progressiva de Deus na vida da pessoa conclui, termina exatamente no arrebatamento. Não podemos, de maneira alguma, abrir mão deste conhecimento. E por isso, São Paulo afirma: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em ordem progressiva, purgando o seu próprio corpo, não tendo consentimento na sua consciência daquilo que você entende que não é Deus, e sendo como que vencedores em todas as coisas, trilhando este caminho que é Jesus. Nós costumamos sempre citar: Jesus é o caminho. O caminho e a verdade, assim disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estreito
tua porta, também disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras preciosas do amado Salvador, que te chama com amor sem fim. O caminho para o céu é Jesus. E na cruz seu sangue derramou para salvar o pecador com o seu imenso amor. O caminho para o céu é Jesus. O caminho para o céu é Jesus. Muito bem, se Jesus é um caminho, então Jesus é um curso. É uma ordem progressiva, de fé em fé, de glória em glória. E isto te encoraja contra o exército de Satanás, contra a morte, as enfermidades, a tristeza, as frustrações, a angústia. E te encoraja através da vida, da fé, do gozo, da paz, de todos os atributos de Deus. Deus te abençoe, meu ouvinte, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó pecador, só tens tristeza na alma, porque não dás a Jesus o coração. Vives cansado e abatido e frágil, sem lenitivo para o teu coração. A tua alma é muito preciosa, que o inimigo não deve cobiçar. Somente Jesus tem direito à tua alma, para um dia ires no céu morar. Jesus está chamando, dizendo: vem como estás. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna em paz. Se tu choras, não te desanimes, porque Jesus te consolará. Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos, é o caminho que te faz regenerar. Jesus está chamando, dizendo: vem como estás. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna em paz. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna em paz. Que criaste o universo, que maravilha, que beleza sem par. Também fizeste para cada salvo no paraíso um bom lugar, ó Deus eterno.
sempre no céu cantando em teu louvor. Tu és ternura, tu és bondade, és santidade, Deus és amor. Deus eterno, que nos quer sempre no céu cantando em teu louvor. Tu és ternura, tu és bondade, és santidade, Deus és amor.